como é que vocês estão? Então, nós estamos iniciando aí o estudo sobre a parte 2, né, do plano de estudos tutorados. Primeira semana, volume 2, né, com o tema Colonização Portuguesa, Economia Açucareira. Então, no plano de estudos tutorados número 1, nós estudamos sobre o processo da escravidão, como ela se deu, né, como é que a escolha do Brasil pela escravidão, enfim. Já passamos por esse processo. Agora, nós vamos estudar um pouquinho a colonização portuguesa, a economia açucareira, né, que foi a escolha de Portugal em colonizar o Brasil e instituir a produção, a economia açucareira, né? A primeira forma de extração econômica foi do pau-brasil, mas durou pouco tempo, a partir do século 1560, 1534, né? O Brasil ele tomou a atitude de colonizar e aí ele instituiu aí a produção das primeiros engenhos, né? E por uma série de razões, né, que nós vamos destacar aqui no primeiro estudo. Então vamos entender um pouquinho aqui, né? Brasil colônia, né? O Brasil, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a colonização portuguesa. Um termo muito frequente usado pela colonização portuguesa é o termo escravidão, né, que nós já estudamos no volume 1, né, sobre a escravidão, mas vale recordar. O que foi escravidão? É chamado de escravismo, escravagismo, escravatura. É uma prática social em que o ser humano ele adquire direito de propriedade sobre outro, né, que é denominado escravizado, né, o qual é imposto pela condição por meio da força. Então, isso nós estudamos no volume 1, né? Falamos sobre a escravidão, como ela se deu, enfim, né? Então, vocês já estão craques nisso, já até inseriram o PET, né? O Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Quem não inseriu ainda dá tempo, né? Vamos garantir aí a nossa carga horária, que isso é muito importante para a aprovação de vocês. Lembrem-se, não é só nota, também temos que comprovar a presença, a carga horária, ok? Então, aqui, vamos falar um pouquinho da economia açucareira, né? Na América Portuguesa foi utilizado o processo de exploração, né? O Brasil foi uma colônia de exploração, né? Mas o que se deve é explorar o território, né? É onde a metrópole, no caso Portugal, ela se enriquecia pelo meio da exploração e cultivo de produtos destinados à exportação. No caso, explorava o Brasil é uma terra, né, que tudo dava. Então, ele primeiro extraiu todo o pau-brasil da região litorânea e depois utilizou a mão de obra, o engenho, né, o açúcar, explorou o açúcar, né, o engenho aqui no Brasil. Então, e outro detalhe importantíssimo, dentro do acordo, né, que foi imposto pela metrópole, estava proibido qualquer tipo de instalação de manufatura, tá? Isso implica fabriqueta, manufatura, industrialização, não, né? Então, o Brasil é um país de exportação. Todos os produtos produzidos aqui no Brasil seriam de exportação, né, e enriquecimento no caso de Portugal. A mão de obra utilizada era a mão de obra do escravo. A princípio foi utilizada a mão de obra indígena, depois foi se abandonando aos poucos, né? E foi utilizada a mão de obra do escravo africano, né? E aí nós já falamos sobre isso. E todo tipo de riqueza era transferida da colônia, no caso Brasil, para a metrópole, no caso Portugal. Então, é diferente da forma de povoamento, da colonização de povoamento, onde o desenvolvimento de práticas econômicas, né, de atividades econômicas, seriam somente para suprir o mercado interno e promover uma moradia definitiva de pessoas, ou seja, povoar. Nós temos exemplos de colônias de povoamento no norte dos Estados Unidos, né? O clima era favorável ao povoamento e dessa forma as pessoas procuravam muito aquela região no norte dos Estados Unidos para povoar.
e diferente das colônias do sul americanas que eram para explorar. Né? Então, você tem aí uma diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração. O Brasil foi uma colônia de exploração, tá? Então, o principal negócio da colônia era a produção de açúcar, né? A produção econômica escolhida por Portugal foi a produção de açúcar. Por que será? Né? Por que será que Portugal utilizou a economia açucareira? Né? Primeiro, ela já tinha experiências de cultivo nas ilhas do Atlântico. Né? Então, o açúcar ele era um produto muito caro e amplamente utilizado na Europa. Então, outra coisa, Portugal tinha créditos disponíveis, né, nos banqueiros para produção e revenda na Europa. Então, ele tinha crédito disponível aí. A América Portuguesa tinha clima e terras favoráveis para a produção, era quente, né, úmido, e com isso a produção de cana-de-açúcar era muito interessante. E a produção de alimentos, né, somente para atender, como pecuária, outros tipos de alimentos, serviam para atender às necessidades da empresa açucareira, né? Então, a economia foi voltada mesmo para a produção de açúcar, ou seja, produção açucareira. Qual era o sistema de controle de terras, né? Falei para vocês que o Brasil é uma colônia de exploração. Quando se fala em colônia de exploração, implica mão de obra escrava, né? E o sistema de grandes latifúndios, que eles chamavam de sistema plantation, né? O que seria o plantation? O plantation é uma forma para atender ao mercado externo. Era baseado no latifúndio, ou seja, na grande extensão de terras. Então, que utilizava mão de obra escrava, tá? E o investimento vinha diretamente externamente, né? Diretamente do exterior, na verdade. Onde alguns financistas europeus, especialmente os holandeses, eles investiram muito nos engenhos brasileiros. Então, montou aí toda a estrutura de produção de açúcar baseado na plantation, grande extensão rural, né, uns latifúndios que nós chamamos, utilização da mão de obra escrava, né, africana, e que também teve uma experiência, Portugal teve uma experiência com essa produção de larga escala na África e trouxe para aqui toda a estrutura da produção. Então, Portugal já tinha experiência nas ilhas do Atlântico, enfim, na África, então foi montado toda essa forma de produção do açúcar, né? Eram feitas, como eu falei para vocês, em grandes latifúndios, né, que é chamado de plantations, e eram chamados de engenho, onde o engenho era destinado a uma área para produção, instalação de produção de açúcar, a casa grande, que ficava a habitação do senhor, né, do engenho, e a senzala, que era a habitação do escravo. Né? Então, você tinha uma área de produção de açúcar, que tinha a casa de máquinas, né? A questão da colheita, da produção do açúcar, as grandes extensões, né? Onde se colhia, se plantava e colhia a cana-de-açúcar. E a casa grande, que era o local de habitação do senhor de engenho, toda a sua família. E a senzala, que era o local de habitação dos escravos, tá? Era mais ou menos assim, ó, o engenho de açúcar, a casa grande, a senzala, né? E a produção, a casa de máquinas aqui, né? Então, essa era a estrutura de todo o engenho. Então, gente, olha só. Na semana 1, vamos fazer uma atividade pensando nessa explicação que eu dei para vocês. Como se dá a estrutura aí do engenho colonial, né? Então, a primeira pergunta foi o seguinte: apresente as razões pelas quais o açúcar foi escolhido como produto responsável pelo início da colonização sistemática da América Portuguesa. Então, por que o açúcar foi escolhido? Primeiro, tinha um mercado garantido na Europa, como eu falei, era um produto de luxo na época. Né? São altos lucros, a produção era cara, mas também o lucro era muito garantido. Tá? Portugal já tinha experiência com essa produção de açúcar,
né? Isso já acontecia nas ilhas africanas, na costa do Atlântico. Então, foi a opção de Portugal em ter a colonização, o engenho açucareiro, né? Então, essa é a número 1. A número 2 pergunta o seguinte: explique a razão pela qual os proprietários dos engenhos lucravam muito mais do que os arrendatários e trabalhadores livres. Os engenhos, os donos dos engenhos, eles lucravam muito mais, e lucrando financeiramente, né? Ou seja, com a renda industrial, em geral, metade do açúcar era para benefício do senhor de engenho. Então, ele tinha todo o controle aí da produção e vendia para Portugal, e Portugal enriquecia mais ainda. Então, era lucro sobre lucro, né? Então, a número 3, quais eram os mecanismos que compunham o engenho de produção? Né? Então, você tem o engenho, a casa de máquinas, né, que era movido pela força animal, as engenhocas, que eram as máquinas mesmo, né, onde você vê aí a força animal, a força do escravo, e também a produção, local de produção de rapadura, de aguardente. Então, vocês... não era só a produção de açúcar mesmo, né? Era a produção também de base, por exemplo, a cachaça, a rapadura, né? Que essa era a que ficava no Brasil, né? De certa forma, para a população ela ter acesso, né? Então ficava rapadura, onde se adoçavam, né? Todo o alimento. O que era refinado ia para a Europa, né? Para Portugal, que era vendido por toda a Europa, e o resto, produto bruto, que era transformado em rapadura ou então em aguardente, ficava aqui. Bom, então com isso a gente encerra a nossa primeira semana de estudos tutorados, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembro vocês aí, mais uma vez, vamos nos empenhar para entregar o volume 1 dos PETs, que está geral, né? Que está para as 4 semanas, a garantia da carga horária de vocês. E também agora eu vou abrir nessa semana ainda o formulário para a primeira semana, né? Onde vão estar essas 3 perguntinhas, onde vocês vão inserir as respostas, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima semana.